Metabolismo energético da célula. Já sabemos que existem os processos metabólicos que ocorrem no interior da célula. Já estudamos a respiração aeróbica, a respiração anaeróbica. Ambos são processos de produção de energia na forma de ATP. Hoje iremos ver a fotossíntese. E assim como a fotossíntese, a quimiossíntese são processos de produção de moléculas orgânicas a partir de moléculas simples e inorgânicas. E diferentemente da respiração aeróbica e anaeróbica que produzem energia, os processos de fotossíntese e quimiossíntese requerem energia para sintetizar moléculas orgânicas. A respiração aeróbica e anaeróbica são processos catabólicos, de catálise, de quebra de biomoléculas. A fotossíntese e a quimiossíntese são processos anabólicos, processos de síntese de moléculas orgânicas. A fotossíntese é o processo no qual já sabemos que precisa da luz solar, da energia contida na luz solar, que une moléculas inorgânicas simples, como o gás carbônico, o CO2, e a molécula de água, H2O, para formar a molécula orgânica chamada de glicose, que é um carboidrato, um monossacarídeo. E nesse processo há também a liberação de uma molécula inorgânica, que é o oxigênio. Energia solar. O Sol emite a luz branca, que pode ser decomposta naquelas 7 cores: o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o violeta. E essa luz branca corresponde às ondas eletromagnéticas, que chamamos de ondas do espectro visível. E cada uma destas cores possui um comprimento de onda, que vai de 380 nanômetros, que é da cor violeta, a 740 nanômetros, que é da cor vermelha. A luz também pode ser entendida como um fluxo contínuo de partículas que transportam energia. E por isso que falamos em energia solar ou energia do Sol. Pigmentos. Um pigmento é uma molécula química que possui a propriedade de absorver energia luminosa. Aqui na nossa imagem, nós temos uma molécula química que é o pigmento da cor vermelha. Essa molécula é capaz de absorver vários comprimentos de onda e emite somente um comprimento de onda, que é o que corresponde à cor vermelha. E por isso enxergamos como o vermelho. Esses pigmentos, então, absorvem alguns comprimentos de onda e refletem outros. E esses que são refletidos são o que enxergamos, o que é visível ao olho do homem. Dessa forma, existe um pigmento chamado de clorofila, que é um pigmento fotossintetizante. Este pigmento, que está aqui na nossa imagem, é uma molécula química que reflete o comprimento de onda verde e absorve com muita eficiência o comprimento de onda azul e vermelho. Esta clorofila fica dentro daquela organela chamada de cloroplasto, presente nos vegetais e nas algas. Nos cloroplastos também podem existir outros pigmentos fotossintetizantes, que são acessórios e que vão participar indiretamente do processo de fotossíntese, como as ficobilinas, os carotenoides. Resumindo, a luz branca bate e incide sobre
Os vegetais e as algas que possuem o cloroplasto, dentro do cloroplasto há este pigmento chamado de clorofila, que reflete a luz verde, por isso enxergamos de verde, mas absorve a luz vermelha e a luz azul. E são esses comprimentos de onda no espectro visível vermelho e azul que participam ativamente do processo de fotossíntese. Etapas da fotossíntese. A fotossíntese ela é um processo metabólico que nada mais é do que uma sequência de reações químicas, que ocorrem em duas etapas. A primeira etapa é chamada de etapa fotoquímica e é a etapa que necessita da energia solar, da energia luminosa. Esta etapa ocorre no cloroplasto, na membrana dos tilacoides do cloroplasto, que são aquelas estruturas que parecem moedas dentro do cloroplasto. Nessa etapa, ocorrem reações químicas chamadas de reações de claro, porque precisam da energia luminosa. É nesta etapa que a molécula de oxigênio é produzida. E esse oxigênio ele é liberado devido a um processo chamado de fotólise da água. Então, precisa da luz e da água. E nesta etapa é produzido energia, na forma de ATP. E também NADPH. Lembrando que o NADP é uma molécula carregadora de hidrogênios e de prótons, que vai participar aqui no processo de fotossíntese. Na etapa química, não há a necessidade de luz, mas vai precisar do CO2, do gás carbônico, e vai precisar daquelas duas substâncias produzidas na etapa fotoquímica, que é o ATP e o NADPH. Dessa forma, na presença do CO2, de ATP e NADPH, ocorre a produção do carboidrato, da molécula orgânica chamada de glicose. E nessa etapa também há a produção da molécula H2O. A etapa química, por não necessitar da energia solar ou da energia luminosa para acontecer, é também chamada de etapa das reações de escuro. Vamos entender melhor como ocorre a etapa fotoquímica, que é também chamada de fotofosforilação. A etapa fotoquímica ocorre, então, na membrana do tilacoide. E ocorre uma cadeia transportadora de elétrons muito semelhante que ocorria lá na respiração aeróbica. Vamos começar. A energia proveniente da luz solar, ela incide sobre a molécula de água que está no corpo das plantas e das algas, e nesse processo ocorre a lise, ou seja, a quebra da molécula H2O. É nesse processo de quebra que o oxigênio O2 é liberado. Os elétrons dessa molécula ficam energizados e vão repor os elétrons dos pigmentos. Que pigmento? A clorofila. A clorofila também recebe a luz do sol e ela fica energizada e perde seus elétrons. E quem vai repor esse elétron é os elétrons da molécula de água. Uma vez que esses pigmentos perdem seus elétrons, esses elétrons vão entrar na cadeia transportadora de elétrons e de prótons. Dessa forma, o próton que saiu da molécula de água vai ser bombardeado para o interior do tilacoide. E os elétrons vão ficar migrando. O que é migrando? Passeando pelas proteínas dessa membrana, que são proteínas transportadoras de elétrons. Os prótons vão se acumulando no interior do tilacoide e só existe um caminho por onde eles vão passar. Por uma proteína que produz ATP, chamada de ATPase. Dessa forma, vai produzir ATP.
Esse ATP vai ser usado na próxima etapa da fotossíntese. E os elétrons, que são muito reativos, não podem ficar soltos. Eles já cumpriram o papel deles, que é ficar migrando por estes transportadores, e à medida que eles migram, os prótons são bombardeados. Os elétrons, então, vão para o NADP, que é um carregador de elétrons e de prótons. Dessa forma, cumprimos o que a etapa prometeu, que é a produção de ATP e produção de NADPH. Além disso, ocorreu a fotólise da água e liberou o oxigênio na forma de gás oxigênio. A etapa química é a etapa chamada de ciclo de Calvin ou também ciclo das pentoses. Ela ocorre no estroma do cloroplastos e vai precisar do CO2, que está aqui destacado como entrada de CO2. Vai precisar do ATP, que também está destacado em vermelho, e vai precisar do NADPH. Essas três coisas entrando no ciclo de Calvin ou no ciclo das pentoses, vai liberar o que está circundado em azul, que é a glicose. Na etapa química, então, ocorre o que se prometeu, a produção de uma molécula orgânica chamada de glicose. E o ATP para a produção de uma molécula orgânica não vem da respiração aeróbica, vem do próprio processo de fotossíntese, da etapa anterior, que é a etapa fotoquímica. A etapa fotoquímica vai fornecer a energia, na forma de ATP, necessária para a produção de uma molécula orgânica. Na etapa fotoquímica também há a produção de NADPH, que também será usado para a produção de uma molécula orgânica. Muito importante destacar os gases da fotossíntese no processo. Na primeira etapa, que é a etapa fotoquímica, é a etapa que, a partir de molécula da água, no processo chamado de fotólise, há a liberação do gás oxigênio. E na etapa química, é a etapa no qual o CO2 será usado para produzir a molécula de glicose.